Oi pessoal, meu nome é Gabriela, eu sou psicóloga e hoje a gente vai falar sobre esse assunto que acaba indo e voltando, que são os filtros do Instagram. Me conta aqui, tu usa filtro do Instagram? Qual tipo de filtro tu costuma usar? Comenta aqui embaixo e bora lá porque o papo vai ser grande. Esse foi um tema que eu acabei discutindo com a universidade, que me chamaram para falar sobre essas questões e eu amei muito. Eu tive contato com vários artigos científicos sobre o tema, também sobre um livro que eu recomendei para vocês. Não sei se já tá no canal, mas se tiver eu vou deixar nos cards aqui para vocês irem lá conferir, que se chama O Instagram Está Padronizando Corpos e é da Camila Sintra. Esse é um livro publicado em 2021, então ele é super recente e é interessante porque ele traz todas essas questões com um rigor científico bem interessante. Então a Camila ela acaba falando que logo no início, que o rosto é a imagem mais central na vida do ser humano, etimologicamente. Em diversas línguas, a palavra rosto deriva de visage, do latim visus, que significa o que é visto. Por carregar intencionalidade, o rosto é uma face que mostra e também uma face que oculta. É uma face que articula a movimentação anatômica, traz à cena reações e emoções, inclusive inconscientemente e involuntariamente, além do controle do sujeito. Então, o rosto ele foi alvo de muitas pinturas, se a gente for parar para pensar ali nos autorretratos. A gente tem o autorretrato de Van Gogh, da Frida Kahlo, da Anita Malfatti, do Salvador Dalí. Enfim, obras importantíssimas para a humanidade, inclusive aquelas grandes esculturas, gregas que falavam sobre o culto ao corpo, mas também o rosto era algo central nas obras de arte e na humanidade, então isso não é algo recente. O que a gente acaba olhando que é recente é essa necessidade de transformação dos traços originários, porque antigamente, quanto mais realista as pinturas chegassem ou as esculturas demonstrassem, mais aclamado o pintor ou o artista acabava sendo, né? E hoje a gente vê que quanto mais a gente modifica o rosto, ou quanto mais a gente faz modificações estéticas nos filtros ou nas fotos, com essas edições, mais aclamados ou mais vistos, glamorizados, essas questões são levadas em conta. Claro que tem uma grande população que faz uma grande crítica a tudo isso, mas essas modificações acabam sendo objetos de desejo para muita gente, inclusive adolescentes, né? Eu vou mostrar para vocês aqui alguns dados que eu achei super alarmantes, mas que acho que é interessante a gente dar início a essa conversa olhando por esse ponto de vista. O Tolentino, em 2019, falou que, de acordo com a Sociedade Americana de Cirurgiões Plásticos, em 2018, os americanos receberam mais de 7 milhões de injeções de neurotoxinas, mais de 2,5 milhões de injeções de preenchimento e gastaram 16,6 bilhões de dólares em cirurgia plástica estética. 92% desses procedimentos foram realizados em mulheres. E também tem uma notícia, de que um jovem ele gastou 230 mil reais com plásticas no rosto para ficar parecido com o filtro do Instagram. Isso já é um super sintoma, gente? 230 mil reais, quem é que tem esse dinheiro? O quanto isso acaba se transformando em uma obsessão, para se transformar como algo que vê na tela. A custo de quê, E para quê, o porquê que isso é tão importante na vida desse sujeito? Com certeza faz parte de algum sintoma, No Brasil, segundo o Censo de Cirurgia Plástica e Procedimentos Estéticos feito pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, em 2016, a busca por procedimentos estéticos não cirúrgicos aumentou 390%. Recentemente, em julho de 2020, segundo reportagem do portal de notícias G1, após as influenciadoras digitais Flaislane, Flávia Pavanelli e Gabi Prado terem publicado fotos depois de procedimentos estéticos como rinoplastia e fox eye, técnica de alongamento para os olhos, as buscas pelos termos no Google aumentaram em 78% e 1.250%
respectivamente. Qual será que é a influência dessas pessoas na nossa vida, né? E que tipo de pessoas que a gente está seguindo nas redes sociais para ter esse tipo de influência e olhar para si com um olhar de estranhamento ou com um olhar que acaba sendo degradante para si, querer uma mudança ou colar muito nesse imaginário do outro, que é o que esse rapaz fez com as cirurgias, né? Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, aumentou em 141% o número de procedimentos estéticos feitos por jovens brasileiras entre 13 e 18 anos nos últimos 10 anos, década de massificação do Instagram. Na adolescência, a gente tá fazendo essa questão da identificação, né? Olhando para o corpo de uma forma diferente. Já existem tantas modificações e parece que essa demanda cirúrgica acaba aparecendo com ainda mais força. Inclusive, um estudo recente diz que o aumento das rinoplastias aumentaram drasticamente após a gente estar exposto muito mais à internet e estar exposto ao Zoom, né? Eles acabam dizendo que é uma plástica que vem do Zoom. Um estudo de 2019 da University College London relata que as redes sociais elevam a ocorrência de depressão em meninas adolescentes. 40% delas passam mais de 3 horas diárias nas mídias sociais. Das meninas que sofrem depressão, 75% estão insatisfeitas com a sua aparência. A Melissa Salley, em 2020, defende que a própria ideia de um rosto perfeito feminino é forjada por homens, baseando-se no dado de 2018 que a maioria dos cirurgiões plásticos sejam homens, com 92% de clientes do sexo feminino. Salley também evidencia que, em 2019, a força de trabalho que cria os filtros faciais, como no Instagram, é composta de 77% de homens, ou seja, o ideal de rosto feminino, além de obedecer a padrões eurocêntricos, segue o imaginário masculino e continua sendo um imperativo para a obsessão em torno da figura da mulher. Esses são os dados alarmantes que me chamaram muita atenção. Alguns deles eu até tinha conhecimento, mas esse último realmente me pegou de surpresa e fez eu repensar o uso de filtros. Não que eu não use, mas digamos que quando eu uso, eu pretendo priorizar o uso de filtros criados por mulheres, né? Inclusive no vídeo sobre os livros, eu acabei indicando para vocês um livro sobre moda que fala justamente sobre essa questão de como as pinturas e o olhar dos artistas ao corpo da mulher modificaram essa questão do ideal, e parece que a gente volta para essa questão quando a gente pensa nos filtros, né? É interessante pensar o que a gente está desejando quando a gente deseja o mesmo rosto de uma outra pessoa. Que tipo de colagem a gente faz com esse ideal que nos faz levar para uma impossibilidade de lidar com a nossa realidade. E não tô falando que, bom, então a partir de agora a gente não pode usar nenhum tipo de filtro. Eu acho que existe um certo equilíbrio, que a gente pode olhar para ele com um pouquinho mais de carinho e pensar, refletir que se o filtro é algo que está impactando a minha forma de me olhar, ou se eu não consigo mais usar a internet ou usar os stories sem nenhum tipo de filtro, o que isso está impactando na tua vida? A mesma coisa para as maquiagens. Eu já falei aqui para vocês também que a maquiagem é uma forma da gente esculpir o nosso rosto de uma forma diferente, e que eu já tive uma relação um tanto problemática com a maquiagem, no sentido de que eu não conseguia mais ver o meu rosto de uma outra forma que não maquiado. Então hoje eu já tenho uma relação bem melhor com ele, mas passa pelo mesmo lugar dos filtros, né? Afinar o nariz, afinar o rosto, né? As bochechas. Isso passa também por uma questão, como a Camila Sintra falou, de uma beleza olhada por um olhar estritamente racista, eurocêntrico e gordofóbico também, porque esses filtros acabam sendo feitos para uma determinada população e transformando os rostos das pessoas em um padrão eurocêntrico que deixa todo mundo muito homogêneo, né? Outro tipo de reflexão que a gente pode fazer é: qual que é a nossa dificuldade em
ver as nossas marcas, em olhar para a realidade. E eu sei que a gente não precisa fazer isso todos os dias, mas quando isso é elevado ao extremo, como num sentido de usar só os filtros ou levar um filtro para algum lugar ou para uma clínica estética, para um cirurgião plástico, para você fazer uma mudança de acordo com ele, a gente acaba pensando no quanto esse imaginário não é simbolizado, né? No sentido de que o que é possível fazer com esse ideal, com esse imaginário, que é também virtual, que é criado a partir de algo que não necessariamente faz parte da realidade. Isso acaba se tornando realidade para algumas pessoas à medida que vão se fazendo procedimentos, mas também à medida que há uma obsessão e uma busca desenfreada por essa perfeição que nunca chega, porque é exatamente dessa ordem, é da ordem do impossível alcançar aquilo que se pretende os filtros, né? Porque é uma pele que não existe, é uma boca que não existe, um olho que não existe. Então, o que se busca quando está indo atrás desse impossível? É um desejo de ser olhado, de ser desejado por um outro? E por que o outro não pode te desejar da forma que você é, desse jeitinho aí que você tá me olhando assistindo esse vídeo? Quais são as dificuldades e qual que é o imaginário que se tem por trás de cada procedimento? E, de novo, eu acho que não é errado e aqui não tem nenhuma questão moral com relação a esses procedimentos, e sim um possível levantamento de questionamentos que você pode fazer, que você pode pensar antes de realizar qualquer procedimento. Para que eu tô fazendo isso? Por quê? Para quem? É para mim? Vai me fazer feliz? Isso vai fazer sentido? Mas com um pensamento um pouco mais profundo do que eu quero me colar nesse ideal. E se for eu quero me colar nesse ideal, por quê? O que você acha que você vai ganhar a partir desse ideal que tá montado na sua cabeça? E isso é super imaginário, gente. A gente precisa começar a, através das palavras, através do discurso, através da escuta, simbolizar um pouquinho isso que acaba sendo comercializado. Então, todas essas questões que eu trouxe aqui pra gente conversar foi em um tempo curtíssimo, né? Na palestra a gente falou aí por umas 2 horas sobre esse tema. Inclusive, se vocês quiserem que eu traga essa palestra para vocês, né? Que a gente faça um evento falando sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar conversar sobre isso. Mas é só um levantamento pra gente apontar que essa questão dos rostos, né, ou essa questão da visibilidade, de um ideal de beleza, ela não é recente. O que é recente é essa busca desenfreada por algo extremamente imaginário. Também procedimentos estéticos que acabam sendo super invasivos e que tem um risco de vida super elevado. Até no podcast que eu fiz com o Alexandre, a gente conversou sobre essa questão, que quanto mais a gente busca uma vida muito perfeita ou um dado estético de perfeição, a gente acaba se aproximando de algo mortífero, porque ele é da ordem do impossível, né? E ele é da ordem de algo que não há vida, porque a vida é cheia de falhas, é cheia de imperfeições. Faz parte da vida ter rugas, faz parte da vida ter marcas, faz parte da vida ser marcado por essa linguagem e por esse corpo que vai envelhecendo ao longo do tempo. E lidar com esse envelhecimento, lidar com essa finitude é algo difícil, né? E acredito que também seja uma das buscas aí que as pessoas tentam evitar fazendo esses tipos de procedimentos, né? Mas eu acho que eu já falei demais. A gente continua esse bate-papo aqui nos comentários e me contem se vocês querem mais vídeos e assuntos sobre esse tema, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se vocês gostaram, deixa um like, compartilha com alguém esse vídeo ou esse podcast e se inscrevam no canal ou sigam o podcast para mais conteúdos como esse, tá bom? Um beijo e até mais!